Daniel, capítulo 8. Outra visão de Daniel, o carneiro e o bode. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que tive no princípio. E na visão parecia-me que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. E naquela visão eu estava à margem do rio Ulai. Levantei os olhos, olhei e vi em pé diante do rio um carneiro com 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que desejava e crescia. Enquanto eu considerava isso, vi que um bode vinha do ocidente por sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre proeminente entre os olhos. Ele se dirigiu ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu havia visto em pé diante do rio, e correu contra ele no furor da sua força. Eu o vi aproximar-se do carneiro cheio de ira. Assim, ele o feriu e lhe quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha força para lhe resistir, e o bode o jogou por terra e o pisoteou. Também não havia quem pudesse livrar o carneiro do seu poder. O bode cresceu muito, e no auge de sua força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar nasceram outros 4, também proeminentes, para os 4 lados do céu. E saiu um chifre pequeno de um deles. Este cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa, e cresceu até o exército do céu, e jogou por terra algumas das estrelas desse exército, e as pisou. Ele cresceu até confrontar o príncipe do exército, e lhe tirou o holocausto contínuo, e o lugar do seu santuário foi jogado por terra. E o exército lhe foi entregue, juntamente com o holocausto contínuo, por causa da transgressão. Lançou a verdade por terra, fez o que era de seu agrado e prosperou. Depois ouvi um ser santo que falava a outro ser santo. Disse aquele que falava: Até quando durará a visão sobre o holocausto contínuo e sobre a transgressão assoladora e a entrega do santuário e do exército para serem pisados? Ele me respondeu: Até 2300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Gabriel interpreta a visão de Daniel. Enquanto eu, Daniel, observava a visão, procurei entendê-la e vi alguém parecido com um homem diante de mim. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, faz que este homem entenda a visão. Quando ele se aproximou de onde eu estava, fiquei amedrontado e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: Filho do homem, sabe que esta visão se refere aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, fiquei em transe, com o rosto em terra. Porém, ele me tocou e me pôs em pé, e disse: Eu te revelarei o que acontecerá nos últimos tempos da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro de 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que se levantaram no lugar do que foi quebrado significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Mas no fim do reinado deles, quando os transgressores tiverem chegado ao extremo, um rei de aparência feroz e que discerne enigmas se levantará. Ele terá grande poder, mas não de si mesmo. Destruirá terrivelmente, prosperará, fará o que desejar e destruirá os poderosos e o povo santo. Fará o engano prosperar sobre sua mão com sutileza. Se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado, sem intervenção de mão humana. E a visão da tarde e da manhã
que foi dita é verdadeira. Tu, porém, sela a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, desmaiei e fiquei doente alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Eu fiquei perplexo acerca da visão, pois ninguém podia entendê-la. Daniel, capítulo 9. A oração de Daniel. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre o reino dos Babilônios, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, segundo o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, que as desolações de Jerusalém durariam 70 anos. Então voltei o rosto ao Senhor Deus para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum, com pano de saco e cinzas. Orei ao Senhor, meu Deus, e confessando disse: Ó Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e praticamos o mal, agindo com impiedade e rebeldia, apartando-nos dos teus preceitos e das tuas normas. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas que falaram em teu nome, aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras para onde os tens lançado, por causa das suas transgressões contra ti. Ó Senhor, a vergonha pertence a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, já que nos rebelamos contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas leis que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso se derramou sobre nós a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, porque pecamos contra ele. Ele confirmou a palavra que falou contra nós e contra nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós grande desgraça, porque nunca se fez debaixo de todo o céu o que se tem feito a Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, toda esta desgraça nos sobreveio. Apesar disso, não buscamos o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas maldades e alcançarmos discernimento na tua verdade. Por isso o Senhor cuidou de trazer sobre nós a desgraça, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz, e nós não temos obedecido à sua voz. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e fizeste para ti um nome como hoje se vê. Na verdade, temos pecado, temos agido impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor de Jerusalém, tua cidade, teu santo monte, porque os nossos pecados e as maldades de nossos pais fizeram de Jerusalém e do teu povo o objeto de zombaria para todos ao nosso redor. Ó nosso Deus, ouve agora a oração e as súplicas do teu servo e faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário assolado, por amor de ti, Senhor. Ó Deus meu, inclina os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, pois não lançamos as nossas súplicas diante da tua face confiado em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó meu Deus,
porque a tua cidade e o teu povo se chama pelo teu nome. As 70 semanas e o príncipe ungido. Enquanto eu estava ainda falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica diante da face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, enquanto eu estava ainda falando na oração, Gabriel, o homem que eu havia visto na minha visão anterior, veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo. Daniel, vim agora para te dar sabedoria e entendimento. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, pois és muito amado. Presta atenção na palavra e entende a visão. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Altíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido. O príncipe haverá 7 semanas e 72 semanas. Ela será reedificada com praças e ruas, mas em tempos difíceis. E depois de 72 semanas, o ungido será tirado, e já não estará. E o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra, assolações estão determinadas. E ele fará uma firme aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, que será derramada sobre o assolador. E ele fará uma firme aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada que será derramada sobre o assolador.